Glórias a Deus por isso, né? Hoje de manhã, tomando um pouco como base aquilo que o pastor Giovanni falou, né, a respeito de planejamento. Planejamento é fundamental para a nossa vida. Amém? Se você não tem ainda o seu planejamento para 2022, você está 23 dias atrasado. Né? Então nós temos que ter, né, muito claro os nossos objetivos, né, de curto, de médio e de longo prazo. Né? Curto prazo é o ano 2022. Né? Então é extremamente importante que você coloque isso, faça o seu planejamento, faça os seus cálculos, né? Trace as suas metas, coloque diante de Deus, tudo isso é muito importante. Sem planejamento, não se vai muito longe. Né? Então, o planejamento ele é fundamental para aqueles que querem alcançar os seus objetivos, sejam eles quais forem, sendo espiritual, social, profissional, familiar. Planejar é fundamental. Um dos grandes erros que nós cometemos é querer executar as coisas planejando, ou planejar executando. Né? O planejamento é uma etapa que vem antes da execução. Ninguém constrói avião voando. Né? Você entraria num avião que já estivesse semi-construído? E aí, senão fica tranquilo, entra aí, a gente vai levantar voo, depois a gente termina de construir o avião. Você entraria no avião nessas condições? Eu não, já é difícil entrar no avião terminado, acabado. Mas ninguém faria isso. Né? Então, o planejamento, ele antecede a execução. Então, ele é muito importante. E é errado, gente, executar planejando ou planejar executando. Nós, primeiramente, planejamos, traçamos as metas, fazemos os nossos cálculos. E no momento de executar, agora é o momento de executar. Né? Aqui no presbitério eu sou muito rigoroso com isso. Né? Eu digo o seguinte, nós temos as nossas reuniões, né? Inclusive nós já traçamos aí as metas para 2022, já terminamos a nossa agenda, está tudo na ponta do lápis, né? E planejamos. Então agora é o momento da gente entrar na execução. Né? Se nós tivermos que rever alguma coisa no planejamento, a gente para a execução. Espera um pouquinho, vamos parar tudo aqui, vamos sentar novamente, né? Vamos recalcular, vamos ver o que precisa ser realinhado. Depois disso, nós voltamos a executar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem executa planejando e quem planeja executando, fica escravo das circunstâncias, fica escravo daquilo que está acontecendo no momento. Então, as pessoas, por não terem um planejamento ou querer planejar no momento da execução, acaba tomando as decisões olhando para aquilo que é imediato. E quando nós tomamos decisões olhando para aquilo que é imediato, nós tiramos os olhos dos objetivos que são maiores na nossa vida. Amém? Eu creio que esse ano de 2022, muitas coisas irão acontecer na sua vida no nome de Jesus. Amém? Creia nisso, planeje. E depois que você fizer isso, execute. Né? Vá, arregace as mangas, né? E siga rumo à direção daquilo que Deus tem lhe dado, da mesma forma que nós já temos o nosso planejamento aqui como igreja e agora já está trabalhando aí na execução. Certo, pastor Giovanni? Muito bem. Pastor Vilela e pastor Brás, eles estão de férias, né? E o pastor Jefferson não esteve muito bem, né, no dia de hoje, então ele não está aqui conosco, mas com certeza deve estar acompanhando aí também o culto pela internet. Né? Inclusive, todos aqueles que estão conectados, sejam bem-vindos também, que Deus abençoe a sua vida. Por favor, pegue a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, ou acompanhe aqui, né? São muitas opções, né? O que você não pode é deixar de prestar atenção na leitura da palavra, que é a base para tudo aquilo que nós falamos neste altar. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Eu quero ler do versículo de número 12 ao versículo de número 14. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 12. Por favor, projete para a gente. Diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo:
não que já a tenha alcançado, ou que seja, está dizendo aí? Ou que seja perfeito. Quem está falando isso? Eduardo? Pastor Samuel? Quem está falando? Apóstolo Paulo. Não que eu já a tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Não se esqueça que Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Né? Versículo 13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de... Vamos ler de novo. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Assim diz a palavra de Deus. Feche os seus olhos, por favor, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas ao longo deste culto. Através das orações, através do louvor, da adoração, através da sua palavra que já foi ministrada, através dos testemunhos de vida, ó Pai, que tanto nos encheram de fé também. Nós te agradecemos por tudo isso, mas sabemos que o Senhor tem mais para a nossa vida. E o nosso coração, ele está desejoso, ó Pai, não somente para ouvir, mas para compreender e entender aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa igreja, para a nossa comunidade de fé. Porém, também queremos entender o que o Senhor tem de especial para a nossa vida nessa noite. E ao entender, nós vamos te pedir mais uma coisa, Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós da sua unção, do seu poder. Que o Senhor nos capacite, nos conduzindo conforme a sua vontade. No nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Muito bem. No domingo passado, eu ministrei a respeito de seguir em... Seguir em? Muito bem. E eu falei, né, que existe dois tipos de fé. Né? Aquela fé, né, que nós, ao termos uma experiência com Deus, é despertado. Né? Assim como foi com o povo que foi liberto do Egito. Né? Deus dava experiências visíveis a eles e eles criam na libertação, criam no propósito de Deus. E eu disse que todos nós, em um momento da nossa vida, já tivemos essa experiência. Inclusive, a nossa conversão vem desse tipo de fé. Né? Para que nós nos convertêssemos, nós tivemos uma experiência com Deus e passamos a crer. Porém, eu disse também que a fé que nos faz permanecer firmes no caminho, avançar e seguir em frente é diferente. Né? Porque essa fé envolve o quê? Primeiramente, a decisão de seguir, a decisão de marchar, a decisão de seguir em frente. Foi exatamente o que Deus disse ao povo. Falou assim, olha, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão marchar. E tinha um mar lá. E foi na decisão de marchar, de seguir em frente, que o mar se abriu. Né? Então esse é o tipo de fé que nos mantém prosseguindo e firmes no caminho. Né? Nós seguimos, nós avançamos, nós tomamos essa decisão. E quando nós tomamos essa decisão, nós vemos os milagres acontecendo na nossa vida. Amém? Eu sei que você está cheio de disposição nesse ano de 2022, né, para marchar, para seguir em frente. Então, eu creio que, com certeza, nós teremos muitos testemunhos para contar no nome de Jesus. Amém? Mas eu fui questionado essa semana, né, uma pessoa me disse assim, mas Du, né, eu tenho essa fé, eu tenho uma vontade muito grande, eu tenho um desejo de seguir em frente, eu compreendo a voz de Deus, eu sei que Deus tem me dado objetivos, sabe, eu tenho batalhado, mas parece assim que quando eu avanço, a vida vem me dar uma rasteira. Quem já teve essa impressão?
né? Quando eu me encho de fé e eu começo a caminhar, alguma situação acontece na minha vida. Parece que a vida, ela descobre quando eu estou despertando, quando eu estou caminhando e me joga no chão. Né? Vem aqueles desconfortos, né? Vem aquelas situações que às vezes nós nem sabemos de onde aparece. E essa é a realidade de todo mundo. Ele me dizia assim, mas pastor, como isso? Sabe, eu tenho um desejo de avançar, mas parece, né, que quando eu avanço, né, vem a vida, né, e me joga no chão. E eu dizia para ele assim, isso não é somente a sua realidade. Essa é a realidade de todos aqueles que estão vivos. Se você está vivo, procurando viver a vida, ainda mais, se você é um homem ou mulher de Deus, como eu sei que você é, procurando seguir rumo ao objetivo que Deus tem te dado, isso acontece e vai acontecer na nossa vida. Todo mundo que está vivo vai enfrentar esse tipo de coisa, né? Que é o obstáculo ao longo do caminho. Né? Essa estrada não é uma estrada assim totalmente pavimentada. Nós vamos encontrar ali as barreiras, alguns buracos, alguns impedimentos, e nós vamos entender que para alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós vamos ter que prosseguir mesmo assim. Amém? E é a respeito disso que eu quero falar com vocês nessa noite. Prosseguir para alcançar. Você quer alcançar os objetivos de Deus para a sua vida? Sim ou não? Então você vai ter que aprender a prosseguir. Aprender a prosseguir mesmo diante dessas condições difíceis. Aprender a prosseguir mesmo diante de uma doença que tem que se enfrentar. Aprender a prosseguir mesmo diante de uma pandemia. Nós temos que aprender a prosseguir. Aprender a prosseguir mesmo em situações as mais complicadas. Sei que muitas pessoas nos últimos meses perderam pessoas importantes. Aprender a prosseguir mesmo diante dessa situação, né? Quando nós perdemos uma pessoa que nós amamos, uma pessoa que acrescentou muito na nossa vida, isso nos deixa tristes. Porém, a gente tem que entender que se Deus tem objetivo, nós vamos ter que prosseguir mesmo assim. Prosseguir mesmo perdendo o emprego. Mesmo perdendo o emprego. Ai, mas Du, tá tão certinho na minha vida. Eu estava aqui assim, ofertando, dizimando, fazendo planilha, fazendo cálculo, organizando a minha vida, né? Cheio de fé. Né? E por estar cheio de fé, caminhando, estava vendo os milagres de Deus na minha vida. Sabe o que aconteceu? A semana perdi o emprego. Meu irmão, é prosseguir, apesar de todas essas coisas. Porque se você crê, como eu sei que você crê, eu também creio que Deus tem objetivos. Esses objetivos, eles vão acontecer, se realizar na nossa vida, independente dessas coisas. E se nós não aprendermos a lidar com isso, nós vamos ter uma dificuldade muito grande. Podemos até nos encher de fé, mas sem a disposição de levantar, sacudir a poeira, porque a vida de vez em quando nos dá uma rasteira, sim, ou só acontece comigo, né? É aquela coisa de tombo com a mão no bolso. Tem coisa mais feia que tombo com a mão no bolso? Toma, caiu no chão. E parece que a vida de vez em quando vem e esfrega a gente ainda, né? Já teve essa impressão? Meu irmão, o que eu quero gerar no seu coração é aquela disposição de levantar, de sacudir a poeira, de bater a poeira, de se aprumar, de arrumar o cabelo para aqueles que têm cabelo, né? Dar uma ajeitadinha, erguer a cabeça e falar assim, olha, eu vou continuar lutando, eu vou continuar prosseguindo, porque eu sei que Deus quer que eu alcance coisas que eu ainda não vi, que os meus olhos ainda
não enxergaram. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida, que a gente prossiga para alcançar, independente dessas situações, que é a contingência da vida, que é aquilo que a própria vida nos traz, aprender a lidar com isso e aprender a levantar e a prosseguir. E nesse aprendizado, existem algumas coisas que nós precisamos compreender e que eu acredito que muitas pessoas não entendem muito bem. Esse texto, eu li esse texto, é um texto do apóstolo Paulo, e ele está dizendo o seguinte, que ele ainda não alcançou algo chamado perfeição. Ele diz assim, eu sei que existe algo que eu preciso alcançar. Eu sei que existe algo na minha vida como objetivo, e o meu objetivo é Cristo Jesus. Porém, eu entendo que eu ainda não alcancei essa perfeição. Eu entendo que eu ainda tenho muito para poder caminhar, para poder chegar naquilo que Deus tem pretendido para a minha vida, se for possível chegar nesse ponto, nessa vida. E é o apóstolo Paulo dizendo isso. Paulo está dizendo, eu ainda não alcancei esse negócio chamado perfeição. E eu entendo que muitas pessoas ficam paralisadas na sua vida porque não compreendem essa questão de perfeição. Porque nós temos duas formas de compreender esse negócio de perfeição. Tem pessoas que são até ingênuas em relação a isso. Acreditam, né, e acreditam fielmente, intensamente, que a perfeição, nesse sentido que a gente compreenda, ela é possível, mas não é. Todos nós somos falhos. Todos nós traçamos planos, metas e objetivos. E todos nós já tivemos uma experiência dessas metas, desses planos não se concretizarem da forma que a gente se concretiza. A gente quer que se concretize. E muitas pessoas, por não ter esta perfeição nos seus planejamentos, de vez em quando a vida nos joga no chão, a pessoa, ela fica paralisada. Ai, mas pastor, eu fiz conta, eu fiz tudo certinho, eu fiz o dever de casa, eu orei, eu busquei a Deus, eu tracei todas as metas, mas isso está acontecendo. Bem-vindo à realidade da vida e à realidade do Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa. Eu não tenho essa perfeição ainda, mas eu prossigo, quero melhorar todos os dias. E a gente tem que entender isso. Pessoas ficam paralisadas diante de certas coisas. Quer ver um exemplo muito claro? Né, quando você era noivo e sonhava com o casamento. Como que você sonhava com o casamento? Você sonhava com o casamento imaginando aquele comercial de margarina. Não é? Sonhava assim, né, vou casar. Né, e você imaginava o quê? Você abrindo a cortina da sua casa, naquela bela manhã. Não era assim? Aquele raio de sol entrando, né? Ali a esposa com o cabelo escovado, logo pela manhã, não é? Cabelo escovado, maquiada, né? As crianças tudo ajeitadinha, os dentes tudo retinho das crianças, né? Aí você vê aquele café da manhã, né, bonito, todo mundo sorrindo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí o pai abraça as crianças, os pais ali, tudo bonito e tal. Gente, aquilo lá é para vender margarina. É só para isso. Mas você casa, a gente casa nessa intenção, nesse sentimento, nessa intenção utópica. Aí você casa e você vem para a realidade da vida. E você vê que certas coisas não acontecem daquela forma. E aí o que acontece? O seu conceito de perfeição, ele acaba caindo por terra. E as pessoas ficam frustradas. Eu não casei para isso, eu não casei para aquilo, eu não casei para viver isso. Meu irmão, a vida é assim. E muitos desistem por não entender isso.
Casamento é uma luta diária, todo dia. E eu vou dizer mais, nem todo dia, nem sempre você vai acertar. E você vai ter que aprender a corrigir os seus erros. Ai, não foi isso que eu imaginei para o meu casamento. Eu imaginava outra coisa. Batalhe por isso. Batalhe por essa perfeição. Porque a perfeição é um caminho que se percorre, não é um lugar que se chega. E nós vamos vivendo nessas utopias de perfeição e nós vamos paralisando, se não desistindo da nossa vida. Acontece também na carreira profissional. Olha, eu estudei, eu fiz aquilo, tudo mais e tal. Eu faço tudo certinho, tudo bacana. Eu sou o melhor funcionário na minha empresa. Glórias a Deus por isso. Mas melhores funcionários também perdem emprego. Perde. Empresas boas, excelentes, também quebram. E nós não estamos preparados para isso. Ai, está tudo perfeito, agora aconteceu isso. Ai, agora eu estou derrotado. Meu irmão, talvez a vida tenha te jogado no chão. Isso não vai acontecer uma vez só, não. Se prepara. Mas eu conheço um Deus que fortalece as nossas pernas. Fortalece os nossos joelhos. Porque quando isso acontecer, eu sei que Deus está conosco, nos sustentando, nos levantando, nos colocando de novo nessa estrada e falando assim: siga adiante, vá em frente. Agora, se você ficar com esse negócio dessa perfeição, dessas utopias que nós vamos carregando, nós vamos ficar parados. Ah, eu imaginava que seria assim, eu imaginava que seria do outro jeito. Agora eu me converti. Eu estou na igreja. Ai, mas pastor, eu estou tão triste porque eu imaginava a igreja de outro jeito. Meu irmão, aqui a igreja é esse ajuntamento de gente querendo ser melhor. Batalhando todo dia. Aqui também a chapa esquenta. De vez em quando tem que separar. Tem que aconselhar, tem que lutar. Ah, mas eu não imaginava a igreja desse jeito. Talvez o seu conceito de perfeição mundana, o que você tem dentro do seu coração, não se encaixe em nada com aquilo que Deus nos alerta na sua palavra. Ser crente, viver dentro de uma igreja, é de muita coragem, de muita luta, de muito esforço. Ai, mas as pessoas são desse jeito. Sim, tem algumas pessoas que é carne de pescoço mesmo. Que são difíceis, que são mais complicadas. E nós vamos ter que aprender a lidar com ela. Nós vamos ter que aprender a viver nessa sociedade. Melhorando, permitindo que as pessoas acrescentem na nossa vida e acrescentando na vida das outras pessoas. Mas pessoas ficam paralisadas, sabe por quê? Porque essa perfeição que tem na cabeça, ela nunca se concretiza. E eu vou dizer para você, o apóstolo Paulo está dizendo assim, essa perfeição não alcancei ainda. Eu sei que existe. Eu sei que existe um caminho, eu sei que existe um objetivo de Deus para com a minha vida. E eu caminho esse caminho. Esse caminho é chamado de perfeição, mas não é um ponto. É um caminho que se persegue, é um caminho que se percorre. Então, esse negócio, esse entendimento de vida perfeita, meu irmão, evangelho é todo dia joelho no chão. É todo dia. É todo dia à noite, você vai ter que fazer o seu cálculo e dizendo assim, fechei no positivo. Amanhã eu preciso aumentar esse placar aqui. Eu preciso orar mais. Eu preciso fazer menos besteira. Eu preciso aprender a controlar minha língua, as minhas emoções, os meus sentimentos. Eu preciso aprender a controlar a minha carne. Eu preciso aprender a planejar melhor todos os dias. O evangelho é essa batalha e essa briga todos os dias. Eu gostaria de falar algo diferente para você. Seu casamento é uma batalha todos os dias. É melhorando a cada momento. E nunca tem o entendimento que você chegou nesse ponto de perfeição. Porque aqueles que têm o entendimento que chegou no ponto de perfeição, já está fadado ao fracasso. Sabe por quê? Porque aquele que é perfeito não tem mais nada para aprender.
Escute o que eu estou falando. Aquele que é perfeito ignora todos e todos. Por quê? Porque ele já não tem mais nada para percorrer. O apóstolo Paulo está dizendo, essa perfeição eu não alcancei. Essa perfeição em Cristo Jesus eu quero, eu entendo, porém eu não alcancei. Tome muito cuidado, porque esse entendimento de perfeição pode paralisar a sua vida. Esse negócio de que você nunca vai errar, que tudo é lindo, todo dia o céu vai ser azul. Isso pode paralisar a sua vida, mas o contrário também pode paralisar a sua vida. Você ter esse entendimento e achar que você já chegou nessa perfeição. O perfeito não tem mais nada para aprender. Ah, eu sou um marido perfeito. Você está fadado ao fracasso. Porque se você tem esse entendimento, você está dizendo assim, eu não tenho mais nada para poder aprender. E quando o ser humano entra nesse tipo de conceito, desse tipo de entendimento, ele começa a trilhar um caminho muito distante do caminho da palavra de Deus. Ah, não, profissionalmente eu já aprendi tudo. Eu sou o melhor operador da máquina tal. Aí vem um belo dia, chega a empilhadeira, arranca a máquina tal e coloca a máquina fulana de tal. E aí muda as coisas. Não, mas eu era muda. As coisas mudam. Então essa questão de perfeição, tome muito cuidado. Nós temos que clamar pela graça e misericórdia de Deus todos os dias. Trilhar o caminho do arrependimento todos os dias. Nos levantar do chão, bater a poeira e seguir em frente todos os dias. E entender que não existe uma área sequer da nossa vida que a gente possa dizer assim, eu sou perfeito. Porque nós temos que melhorar em tudo que nós fazemos nessa vida. Amém? Um outro ponto que nos paralisa, no sentido de prosseguir para alcançar o alvo, é achar que nós somos diferenciados. Brota esse sentimento, aquele sentimento de que você é o bom, bonzão, o melhor de todos, o mais de bom de melhor. Tem pessoas que entram nesse entendimento, como Sansão. Vocês conhecem a história do Sansão? Eu sei que vocês conhecem a história do Sansão. O Sansão, a palavra de Deus diz assim, que o Espírito de Deus se apoderava dele e ele arrebentava com todo o exército inimigo. E era verdade, era uma realidade. Sansão vivia isso, mas ele se achou diferenciado demais. Porque bastava ele erguer as mãos e o Espírito de Deus se apoderava dele. E ele foi relaxando na sua vida. Ele foi abrindo concessões. Tome cuidado, no sentido de se achar diferenciado demais. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não trata um de um jeito e o outro de outro jeito. As condições são colocadas para nós da mesma forma. Eu sou pastor aqui da igreja, mas vai eu colocar o meu joelho no chão aqui na nossa sala de oração. Pedindo pela sua vida, sim, mas pedindo pela minha vida. Tenha graça e misericórdia da minha vida. Me perdoe das minhas falhas, Deus. E Sansão, ele entrou nessa questão de se achar, não, é tranquilo, eu sou diferenciado. Eu sou o queridão de tudo. Eu vou e o Espírito Santo de Deus se apodera de mim, independente daquilo que eu faço. Sansão acabou como um burro de carga, girando uma pedra de moinho, com os seus olhos furados. Entende esse negócio diferenciado? Quem se acha muito, perde o bonde da vida. Perde o time das coisas. Quem se acha especial demais, nesse sentido que eu estou dizendo, nós somos separados, nós somos santos, nós somos uma igreja abençoada, e eu sei que você sabe disso, mas toma cuidado, para você não se elevar num nível, talvez um nível elevado demais, como Sansão fez. Nós somos dependentes de Deus. Eu disse pela manhã, e repito agora à noite, de algumas empresas que dominavam o mercado.
né? Eu falava de uma empresa de algum tempo atrás, né, chamada Kodak. Quem aqui é velho como eu se lembra da Kodak? Vou levantar a mão, não. Gente, Kodak. A Kodak era bacana. E eu não sei se você sabe disso, mas quando você ia tirar retrato, nem era fotografia. O pastor Samuel deu risada e falou assim: agora estou na minha praia. Não era fotografia, você tirava retrato, né? E aí você ia numa loja da Kodak, para comprar o quê? O filme. O filme, né? O filme. E aí você falava assim: quero comprar um filme para tirar retrato. E a mocinha falava para você de quantas poses. Lembra disso? De quantas poses. Aí é 12, 24, 36, não era? Aí você falava assim: dá uma de 24 poses. E a moça perguntava assim: qual é a asa do filme? Você vai bater fotografia de manhã, de tarde ou de noite? Porque a asa era a sensibilidade do filme. E aí você falava assim: eu vou tirar retrato à noite. Então te dava o filme e tal. E você colocava o filme na máquina fotográfica. Não era assim? E aí você tirava os retratos. Aí chegava no final, você tinha que rebobinar o filme. Quem se lembra disso? Né? Os ricos tinham máquinas fotográficas que rebobinavam automaticamente o filme ao chegar ao final. E aí você pegava o filme. O que você tinha que fazer? Você vai lá na Kodak, né? Todo shopping, toda esquina, né? Tinha lá o símbolo da Kodak amarelinho. Né? E você chegava assim: eu quero revelar o filme. E aí pegava um envelope amarelinho. Qual é o nome? Rogni, tal, 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 tal. Colocava, seu Rogni, pode pegar aqui daqui a 2 dias. 2 dias. Depois tinha revelação rápida, né? Que era 2 horas, né? E aí ia lá pegar o filme, aí você 24 poses, né? Aí você pegava as 24 fotos, aí queimava 2. Você falava: foi bom, queimou só 2, né? Tá aí queimar o filme, né? Se não queimar o filme, vem daí. Só 2. Era desse jeito. E todo mundo que quisesse ver uma fotografia, em 99% dos casos, tinha que passar pela Kodak, revelação da Kodak, comprar o filme da Kodak. Você imagina isso nos dias de hoje? Tem gente aqui que nem sabe do que eu estou falando. Mudou. As coisas mudaram. Uma empresa que dominava o mercado, hoje, basicamente, já nem existe mais. Fica se achando diferenciado demais. Vocês lembram da Xerox? Hã? Que você pegava o documento, você falava o quê? Você falava assim: vou tirar uma fotocópia desse documento. Você falava o quê? Que ia tirar uma Xerox. Por que você ia tirar uma Xerox? Porque a maioria das máquinas que tiravam cópias de documento era da Xerox. Era tão imenso a empresa que você usava a expressão tirar uma Xerox. E tem muita gente que usa até hoje, apesar que isso já não existe mais. Qual foi a última vez que você tirou uma Xerox, uma fotocópia? Você pode ter tirado uma fotografia e ter mandado, ou feito até um escândalo, mas as coisas mudam. E teve muitas empresas que quebraram por se achar diferenciado demais. Está tranquilo, está dominado. Eu sou um bom marido, eu sou um marido diferenciado, glórias a Deus. Mas vai você não se reinventar, não melhorar todos os dias para você ver. As coisas mudam, as situações mudam. Então nós não podemos ter essa pretensão de que está tudo tranquilo, está tudo dominado. Não se ache diferenciado demais a ponto de não querer mudar. Não se ache diferenciado demais a ponto de querer mudar. Eu olho para a minha casa e olho para a minha vida e eu entendo que eu preciso mudar. Que eu preciso mudar, melhorar como marido. A Adra fez assim, ó, bem timidamente. E eu entendo que eu não cheguei na perfeição.
Tá quase. Não, tô muito longe. Tá muito longe. Eu entendo isso. E é isso que me motiva a levantar todos os dias e tratar a Adria melhor, tratar os meus filhos melhor. Eu sei que, como pastor aqui dessa igreja, tantas coisas eu preciso aprender. E vai eu não entender isso e achar que está tudo bom, está tudo tranquilo, que eu sou diferenciado demais, posso acabar como Sansão. E não é a realidade que Deus tem, nem para a minha vida e nem para a sua vida. Eu falei de perfeição, eu falei para tomar cuidado para não nos acharmos diferenciados, e agora eu digo algo muito importante. Cuide das questões do seu passado. Não ache que é fácil lidar com esses negócios do passado. Lidar com o passado é muito difícil, não é fácil. Muitas pessoas não prosseguem. E se a gente não prosseguir, nós não vamos alcançar. As pessoas não alcançam porque não prosseguem. E não prosseguem porque não sabe lidar com esse negócio do passado. O passado, ele pode paralisar uma vida, pode paralisar uma família. Se nós não aprendermos a lidar de uma forma saudável com o passado, meu irmão, pouca coisa nós vamos alcançar. Porque quem se ancora no passado não prossegue, não consegue avançar. Tem gente que, se tirar os fatos complicados que viveu no passado, já não tem mais vida. Fica ancorado, desculpa a expressão, nas desgraças que a vida trouxe do passado. Ai, pastor, eu estou muito triste. Por quê? Porque aconteceu um fato na minha vida. Aconteceu um fato. O que aconteceu? Foi essa semana? Foi a semana passada? Não, pastor, foi em 1983. 1983. Nós não desconsideramos a necessidade de termos cura interior nesse sentido. De expressarmos, eu entendo que muitas pessoas, sim, ficam paradas na vida por causa disso, e é necessário, sim, ter um tratamento. Mas o maior tratamento é saber lidar com o passado. Existem duas formas de lidar com o passado. A primeira forma de lidar com o passado é entender que o passado é como a água de um rio. Como a água de um rio. E como a água de um rio, você tem que deixar ir. Tem coisas do nosso passado que você tem que deixar ir, se distanciando de você como as águas de um rio. E tem pessoas que não permitem, represa aquilo, fica represando, fica lutando para aquilo sempre estar perto. É aquela dor que você fica sustentando na sua vida. É aquela dor que você já acostumou. E com medo de prosseguir, de seguir adiante, você mantém perto de você. Aprender a lidar com o passado, uma das formas de aprender a lidar com o passado é exatamente isso. Entenda as coisas, os fatos, como um rio. Eles passam e vão embora. Em cada momento mais distante. Não estou dizendo negar as coisas que aconteceram. Não é isso. Mas é deixar as coisas passarem, no sentido de interferirem cada vez menos no nosso presente. Porque a vida, ela é vivida sempre no momento presente. É um jeito de lidar com o passado, mas tem pessoas que não conseguem. Mas também existe um outro jeito saudável de lidar com o passado. É quando você pega esses fatos e permite que esses fatos te fortaleçam. Quando você pega essas adversidades, essas coisas ruins que acontecem na nossa vida, e você diz assim, eu já entendi. Eu fiquei desempregado naquele momento, né? Eu realmente, fiz errado. Eu achei que eu era perfeito, eu achei que eu era o bom daquela empresa e eu entendi que eu não era. Então aconteceu esse fato, eu fui mandado embora, foi um fato ruim, porém agora eu tenho que me reinventar. Agora eu tenho que ser uma pessoa diferente. Agora eu não vou mais cair naquele erro.
Eu não vou cair naquele erro. Eu sei que Deus vai abrir as portas de um emprego e eu vou ficar esperto nesse emprego. Por quê? Porque eu quero melhorar, me reinventar todo dia, ser um profissional melhor todos os dias. Porque eu perdi o emprego lá, por quê? Porque eu me achava o bom e estava congelado. Essa é uma outra forma de lidar com o passado. Eu fui uma pessoa tão maltratada, né, pelos meus pais. Você pode pegar isso e trazer para perto de você no sentido de que isso te ajude a tratar as pessoas melhor, de uma forma melhor, tratar os seus filhos de uma forma melhor, porque você experimentou aquilo que foi ruim. E se você trouxer isso na sua mente, não a fim de te jogar para o chão, mas de te fortalecer, e que você entenda que isso pode e deve fazer de você uma pessoa melhor, isso pode te ajudar muito. É aquela pessoa que já passou muita fome na vida. Você tem duas opções. Deixa esse momento passar. Ou você se lembre realmente desse momento e faça com que esse seu passado te ensine a valorizar cada garfada que você dá naquele contrafilé que o Marcelo falou ali. São as duas formas de lidar com o passado. Você quer prosseguir, você quer alcançar? Se você quer alcançar sonhos e objetivos na sua vida, você vai ter que aprender a lidar com o passado. E eu creio e eu vejo que existem duas formas de lidar com o passado. Deixa ele ir. Para cada vez você sentir menos. Ou você realmente entenda o que aconteceu. E que isso que aconteceu te faça uma pessoa mais forte. Para você encarar a realidade da vida como deve se encarar. Não importa qual você vai pegar. Mas o que não pode é você ficar caído no chão, acorrentado, preso pelos laços do passado. Amém? Vocês estão me compreendendo? Eu falei de perfeição, né? Falei de não se achar diferenciado demais, que não, a ponto de não querer aprender, não querer evoluir. E eu falei a respeito do passado. E eu encerro a ministração falando algo muito importante. Talvez a coisa mais importante que eu quero falar com vocês nessa noite. Nunca ache que é tarde demais. Nunca. Nunca ache que é tarde demais. Ai, pastor, mas eu fiz tanta coisa errada, sabe? Uma vida inteira. Você acha que tem jeito para a minha vida? Tem. Tem jeito. Ai, pastor, no meu casamento, sabe, eu confesso, eu dei tanta mancada. Sabe, eu fui assim, fui daquele jeito, eu fiz tanta coisa. Você acha que dá tempo ainda? Nunca é tarde demais. Se você está respirando, se existe um fôlego de vida na sua vida, como eu sei que existe, não é tarde demais. A Bíblia nos fala a história de um ladrão que estava crucificado do lado de Jesus. Né? Muitos falam assim, o bom ladrão, né? Inclusive, até mesmo a tradição católica romana, né, deu um nome para ele, Dimas. Né? Se você for procurar, né, na tradição católica romana, deram um nome. Porque eles queriam santificar. E não dá para santificar um bom ladrão, né? Bom ladrão não tem sentido. Então deram um nome, mas não importa. A história está registrada ali, sabe para quê? Para que a gente entenda que nunca é tarde demais. Esse ladrão estava talvez já nos últimos momentos da sua vida. Mas ele olhou do lado e ele enxergou numa pessoa que humanamente estava na mesma condição que ele. Ele enxergou um rei, ele enxergou Jesus Cristo e aquilo mudou a vida dele. Mudou a vida dele. E se você me perguntar assim, quem está nos céus, eu começo por ele. Eu começo por ele. Porque Jesus mesmo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo. Você perguntar assim, quem você acha que está nos céus? Eu começo por ele. Então nunca é tarde demais para quem está vivo. Nunca é tarde demais para um homem e para uma mulher
de Deus. O apóstolo Paulo dizia assim: olha, eu não sou perfeito, eu entendo isso. Eu sei o que é esse caminho da perfeição. Eu caminho, eu prossigo, eu entendo que tem muita coisa para poder acontecer na minha vida. E assim foi Paulo até nos últimos instantes da sua vida. Paulo já estava condenado à morte e ele não parava. Ele pensava: Deus ainda tem muita coisa para poder fazer na minha vida. Por isso, Paulo ele foi produtivo até o último minuto da sua vida. Não, tem mais, Deus tem mais para poder fazer. Já estava sentenciado à morte. Lucas, escreve aí, vamos escrever mais uma carta para Timóteo. Vamos escrever aí, tem mais coisa para poder ser feita. Meu irmão, sabe o que eu quero dizer para você? Não é tarde, não é tarde. Ah, Du, mas eu errei tanto, eu fiz tantas coisas assim, sabe? Nossa, minha situação é tão complicada. Dá tempo, dá tempo! Dá tempo! Não é tarde demais para você se levantar, prosseguir e alcançar aquilo que Deus tem pretendido para a sua vida. Ah, Du, eu queria tanto ter aquela profissão, fazer aquilo outro. Meu irmão, não é tarde demais. Não é tarde demais. É momento de você se levantar, sacudir a poeira, se aprumar, erguer a cabeça e seguir em frente, rumo àquilo que Deus tem para a sua vida. E eu digo, Deus tem muito para poder fazer na sua vida. Muito. Deus tem muito para poder acrescentar na sua vida. Enquanto tivermos fôlego de vida, eu digo, há tempo. Há tempo. Há tempo de você ser feliz. Amém? Há tempo. Talvez muitas coisas ocorreram na sua vida. Esse negócio de felicidade talvez seja algo que você nem espera mais. Mas há tempo ainda de você ser muito feliz. Há tempo ainda de Deus realizar muitas coisas na sua vida. Há tempo ainda de você alcançar os seus sonhos. Há tempo ainda. Há tempo ainda de você melhorar. Eu até brinquei pela manhã, né? O culto de quinta foi uma bênção, né? Quem estava aqui no culto de quinta-feira? Foi o culto de casais. Muito bem. Deveria ter mais gente aqui, né? Mas foi uma bênção de Deus, né? O Lindomar e a Sol ministrando, né? Aí o Lula entregou, né, uma planilhinha de metas, né? E aí me parece que o Lindomar não tinha colocado a parte social, era isso, Sol? E a Sol foi cobrar o Lindomar, né? Falou: meu bem, e a parte social, você não colocou nada? Né? Aí o Lindomar falou assim: vou colocar um negócio aí. Eu quero ser um cara mais legal. Cara, lindão, há tempo. Há tempo ainda. Há tempo ainda de nós sermos mais legais. Há tempo ainda de sermos mais sociáveis. Há tempo ainda de sermos mais amáveis. Há tempo ainda de nos parecermos ainda mais com Cristo Jesus. Há tempo ainda. Não acabou, gente. Não acabou. Não fique paralisado. Talvez a vida assim tenha lhe dado um tombo. Mas eu conheço Jesus Cristo, aquele que nos dá mão, nos levanta, que fortalece as nossas pernas, os nossos joelhos, e que nos coloca de novo no caminho, dizendo assim: olha, há muita coisa para alcançar. Prossiga, siga em frente. É nesse evangelho que eu creio. Eu creio que Deus tem muito para poder fazer aqui na vida da nossa igreja. Por isso nós prosseguimos. Du, mas e o acampamento? Né? E o Covid? Meu irmão, a palavra nos ensina a viver o mal do dia. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu não vou viver o mal daqui a 30 dias.
que nós estamos fazendo é o que Deus fala para a gente fazer. Faça um planejamento, siga firme, enfrente as barreiras, as lutas. É isso que nós estamos fazendo. Futuro a Deus pertence. Nós fazemos o que nós devemos fazer. Nós nos levantamos e seguimos em frente, como Deus tem nos orientado. Você família, você casal. Talvez seu casamento esteja no chão. Se levanta. Sacode a poeira. Siga em frente. Tira esse negócio de perfeição humana da sua cabeça. Siga em frente. Não se ache bom demais para não melhorar. Melhore. Lute para isso. Esqueça esse passado que tanto te persegue. Deixa ele passar. Ou use o passado para ser mais forte. E tenha dentro do seu coração que enquanto nós respirarmos, ainda há tempo. Há tempo para você ser feliz. Há tempo para que os sonhos se concretizem na sua vida. E há tempo para sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Feche os seus olhos. Eu quero orar com vocês. Mas antes mesmo, eu peço para que você aí no seu lugar, ore a Deus. Pode ser que você tenha conduzido a sua vida num critério de perfeição inalcançável. E que hoje você entende que a vida não é dessa forma. Talvez você, ao fazer uma autoanálise, você se encontrava em um lugar de excelência demais a ponto de achar que não precisa melhorar. Mas você entende que isso não é a realidade. Talvez você esteja tão acorrentado aos laços do passado que dar um passo à frente é muito difícil. Mas eu quero dizer para você que essa é uma noite de libertação e que ainda há tempo. E a maior libertação que nós podemos ter não é ser liberto de um demônio que possui o corpo, a alma. A maior libertação que nós temos que ter, devemos ter, é na nossa cabeça. É na renovação da nossa mente. É na renovação do nosso entendimento. É procurar entender a palavra de Deus e lutar com toda a intensidade para que ela seja uma realidade. Para que ela seja eficiente na nossa vida, para que ela se concretize. Para isso, Deus nos dá entendimento. E para isso, Deus nos dá unção e poder. E é isso que Ele está derramando sobre a sua vida agora, neste momento. Unção e poder. Para que você levante, para que você se aprume, e para você seguir em frente, entendendo que há tempo ainda de ser feliz. Há tempo ainda de ser feliz. Há tempo ainda de ser feliz.